Estaremos lendo agora do versículo 9 a 13. É claro que nós estamos fazendo uma reflexão desse capítulo geral. Versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Israel será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Meus queridos, nós queremos dizer a todos algo interessante. Nós vamos falar sobre um problema familiar. Sara agora se tornou mãe. Já dissemos que ela não era uma mulher de uma fé expressiva nas páginas de Gênesis, mas ela foi melhorando, e Deus foi cumprindo em sua vida as promessas divinas, de modo que agora ela se torna mãe. Quando você lê, por exemplo, Hebreus, no capítulo 11, aí você pode dizer: sim, pastor, mas a Bíblia diz nesse texto: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Veja bem, você não vai encontrar registros de fé expressiva na vida de Sara, mas pelo compartilhamento de Abraão, pela ênfase que ele estava dando da promessa, do que Deus tinha para ele, na verdade o próprio Deus falando com Sara, então ela foi se ajustando ao querer de Deus. E aí é que se começa a perceber mudança nela para que as promessas de Deus tivessem eficácia na vida de Sara. Agora havia se passado já 3 anos e aqui você percebe que o Isaque é desmamado e aí uma grande festa é montada para compartilhar com todos a bênção pela vinda desta criança ao lar. Já dissemos que Sara está muito feliz, está radiante, está alegre, e ela convida todos, mas Abraão, para fazer essa festa maravilhosa. Entenda uma coisa interessante: às vezes nós, cristãos dos dias atuais, não atentamos para essa particularidade. Mas você vê aqui Sara celebrando os 3 anos de vida do filho que ela amamentou, e agora, como foi desmamado, sinal de que o menino estava robusto, bem, saudável, então a família resolve fazer uma grande festa celebrando a Deus pela vida desta criança. Não era a data do aniversário de Isaque. Na verdade, 3 anos o menino estava sendo desmamado. Então era motivo de alegria. Celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a comunhão, celebrar uma amizade, celebrar a compra de um carro, de um terreno, não é nada de vaidade. Tudo é dom de Deus. Ora, se tudo vem de Deus, o apóstolo São Paulo, ele escreve claramente em uma de suas cartas, quando você lê a palavra de Deus, ele diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo, por tudo o que Deus faz por nós. Então, isso, meus queridos irmãos, é muito interessante. Basta você analisar a palavra do Senhor quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 5, pelo versículo 18, Paulo diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo e por tudo. É isso que diz o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, aqui eles dão essa festa, mas logo você vai ver que a família de Abraão era como a família de hoje. Era uma família abençoada, mas era uma família que tinha problemas, desavenças, contrariedades. Então, nós vamos analisar que houve aqui uma ação de Ismael que chocou muito a Sara. Na verdade, o problema entre Abraão, Sara
e Agar e Ismael, envolvendo esses personagens, tudo foi devido a uma ação totalmente contrária de Sara e Abraão, em dar Agar para Abraão possuí-la, de modo que Abraão e Sara não souberam esperar em Deus e agora tem um problema diante de si. Existem problemas que vêm a nós para nos testar, para nos provar, mas outros problemas são provocados por nós mesmos. Falta de experiência, falta de prudência, e isso faz com que venham para a nossa vida acontecimentos que não foi apenas uma questão do diabo, foi falta de prudência nossa. Abraão não vigiou, nem Sara, por isso agora estão diante de um grande problema. Então, o filho de Agar zomba de Isaque. E aqui nós vamos analisar que várias traduções usam a palavra brincava, zombava, caçoava. E quando você tem essa palavra no hebraico, a palavra que aparece no texto mesmo é mitzihak. Essa palavra mitzihak, ela fala de rir, de brincar. Só que aqui a questão foi séria, que fez com que Sara pedisse que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Mas seja como for a ação que acontece, o certo é que Ismael teve um procedimento que enfureceu a Sara. Por isso, ela faz questão de não deixar as duas famílias viverem juntas. Precisamos entender que esse conflito não era apenas natural, mas espiritual. Pois Ismael era o filho da carne, dos projetos humanos, mas Isaque era o filho da promessa. Você pode, por exemplo, ler a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 4, versículo 26, que você vai entender isso claramente. Olha o que nos diz a Bíblia, 4:26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos. Verso 25 diz, mas ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, tem essa particularidade. Na questão de Sara ter mandado Agar e seu filho ir embora, alguns dizem que isso se deu por ciúme, questões de condição, da diferença entre Ismael e o próprio Isaque, e também uma questão envolvendo a herança. Não se sabe ao certo o motivo pelo qual Sara mandou que a egípcia Agar e seu filho, semente de Abraão, fossem embora. O certo é que ela entendeu que não dava para continuarem juntos. Ela ainda suportou 14 anos, mas agora não dava mais. Eles teriam que ir embora. E o interessante é que Deus aprova a atitude de Sara. Ele diz para Abraão atender ela em tudo, atender a esposa. Diante desse quadro, o que podemos entender é que Sara, mesmo estando dominada, ou quem sabe, pelo ciúme ou pela raiva, como muitos estudiosos dizem, na verdade ela pôde perceber de antemão um grande problema que iria surgir na convivência entre Ismael e Isaque. Deus deixa claro a Abraão que Isaque fora escolhido para um propósito específico. Está em Romanos capítulo 9, 7, verso 9. Por isso diz, em Isaque será chamada a tua semente. Não foi fácil para Abraão mandar o seu filho Ismael embora, pois ele o amava. Mas é Deus mesmo quem conforta o seu coração, afirmando que os dois filhos iriam prosperar. Um na vida material, mas o outro tanto na vida material como na espiritual, pois ele iria abençoar o mundo inteiro. Portanto, guardemos esta palavra e que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.